Eu começo o programa de hoje com várias perguntas. O novo coronavírus pode causar sintomas na pele? São apenas relatos de alguns casos? Ainda é muito cedo para alguma conclusão? Quem vai ajudar a esclarecer essas e outras dúvidas é a dermatologista cooperada da Unimed Sergipe, doutora Laura Cruz. Seja muito bem-vinda ao nosso programa, doutora Laura, e eu já começo perguntando: são só relatos de casos ou já existem aí estudos comprovados cientificamente de que há mesmo sintomas da Covid-19 na pele? Muito bom dia. Bom dia, querida. Tudo bem? Um prazer estar aqui com você. A doença, apesar de ser uma doença bem recente, uma doença nova, mas o mundo todo está envolvido nos estudos, né? São vários estudos associados, várias universidades, e já tem alguns estudos que constatam que existem alterações que são bem características da Covid-19. Certo. Alterações na pele. Isso. E dentre essas alterações aí na pele, quais são, assim, as mais comuns, né, que vocês veem nos consultórios no dia a dia? Existe uma alteração que foi muito detectada nos estudos em pacientes jovens que estavam sendo analisados já com Covid, na fase de resolução da Covid. Então, que nós chamamos dedos de Covid, que são aquelas alterações das extremidades, né, alterações acrais, porque são das extremidades, mãos e pés, e ficam edemaciadas, inchadas, são dolorosas em algumas vezes e causam prurido, coçam na maioria das vezes. Essa alteração é comum em pacientes que são jovens e que o quadro vai ter uma boa resolução. Essa alteração, geralmente, ela dura em torno de 2 a 4 dias. Outras alterações que são comuns também no consultório, existem umas alterações que são bem precoces. São alterações maculopapulares, que são aquelas manchinhas avermelhadas que surgem na pele, junto com carocinhos, são aqueles pontinhos que ficam na pele avermelhados, podem coçar e muitas vezes estão associadas também a vesículas. O que são vesículas? Vesículas são alterações, são carocinhos que têm um conteúdo líquido no seu interior. Então, essas vesículas também associadas com essas manchas avermelhadas, pode denotar um quadro compatível com o vírus. O interessante é que essas alterações não são específicas só da Covid. Outras viroses também podem causar, tipo a dengue, chikungunya. Então, é um tipo de, como nós chamamos de exantema. Outras lesões são lesões urticariformes, que também surge aquela coceira com aquelas placas avermelhadas, com aqueles vergões na pele, que o paciente não sabe explicar por quê. Essas alterações também devem deixar a pessoa mais atenta se ele não está com uma infecção viral. E o problema é porque essas alterações ligadas assim ao quadro geral da pele, de urticária, alterações maculopapulares, elas podem confundir com alterações medicamentosas, farmacodermias, como nós chamamos, que são processos alérgicos causados por medicação. Na maioria dos casos da Covid, você pode usar paracetamol. Algumas pessoas desenvolvem alergia ao paracetamol, então pode confundir que seja só uma alergia. Então, é muito importante que, quando surgirem essas alterações, procurar o dermatologista. Outra alteração interessante é uma alteração chamada livedo, que está ligada ao déficit circulatório da pele. A pele é o último órgão a receber a irrigação dos vasos. Então, quando existe uma vasculite, que é o caso, uma alteração no vaso que a Covid causa, e a irrigação da pele fica bem prejudicada. E aí dá essa alteração de levedo, que pode denotar também uma infecção viral. Doutora Laura, essas manifestações cutâneas, elas costumam vir isoladas ou elas vêm acompanhadas de outros sintomas, né, no caso da Covid-19? Isso, uma pergunta excelente. Existem trabalhos que conseguiram separar alterações concomitantes com a doença, alterações pós-doença. E agora já existem alguns trabalhos que separam alterações previamente à doença. Então, as alterações vesiculosas, essas alterações de vesícula, elas podem preceder a infecção do Covid. Então, é assim,
Infelizmente, é uma doença muito complexa. Muitas vezes o paciente pode apresentar simplesmente uma coceira no corpo, sem sinal nenhum associado, sem nenhum sintoma associado, e dias depois culminar com o aparecimento de outros sintomas, como febre, tosse, dor de garganta. Então, atualmente nós já sabemos que as alterações de pele podem até preceder ao quadro da COVID. Entendi. E quando é que a pessoa ela deve recorrer ao médico? Tipo, quando aparecerem esses sintomas da pele, porque às vezes passam despercebidos, né? A pessoa nem vai imaginar que aquilo ali é Covid, mas quando é que ela deve se dirigir ao médico para tirar a prova disso aí? É assim, no consultório, atualmente eu estou recebendo muitos casos interessantes. Então, assim, se você é uma pessoa que trabalha na linha de frente com pacientes de Covid, você começou a apresentar lesões dermatológicas inexplicáveis, uma coceirinha que vai aumentando, que vai expandindo, que vai irradiando para as outras áreas, procure um dermatologista, procure o seu clínico geral. Ele vai mergulhar na sua conjuntura e ele vai ver que será necessário pedir alguns exames para investigar a parte viral e excluir a COVID. Outra coisa, se você vive num ambiente que você tem pessoas de grupo de risco que convivem com você e você inexplicavelmente começou a apresentar lesões dermatológicas, como vesículas, como máculas, as manchas avermelhadas no corpo, manifestação de urticária, sem uma explicação, porque às vezes você toma um remédio, você tem alergia e você sabe que foi aquilo, mas sem nenhuma explicação, procure seu médico que ele vai saber lhe orientar melhor. Se você começou com febre, tosse, dor de garganta e começou a apresentar manifestação dermatológica, aí você vai fazer o PCR, RT-PCR, porque até 10 dias você pode detectar o vírus circulante. Depois disso, sorologia, IgM, IgG, para ver se você já criou anticorpos com relação àquela agressão que o seu organismo sofreu pela Covid. Outro ponto importante nos estudos é porque as afecções dermatológicas, elas foram estudadas, mas não foi assim com tanto afinco desde o começo da patologia. Porque muitas vezes a maioria das vezes o paciente tem o quadro da COVID e não tem nenhuma sintomatologia, fica sem sintomatologia, surge uma lesão de pele, mas aquilo ali não é valorizado como deveria. Outro extremo é quando o paciente é hospitalizado, fica grave, tem alteração de pele, mas o quadro dele é tão grave que as alterações dermatológicas não são valorizadas. Agora existem estudos na Unesp, na Universidade de Goiás, lá na Espanha fizeram um estudo bem interessante, caracterizaram os tipos de lesões que são encontradas, que são esses 5 tipos, e na Itália também. Então, assim, atualmente os estudos estão sendo cada dia mais aprimorados com relação às afecções dermatológicas ligadas à Covid. Ok, doutora Laura, para a gente encerrar aí a nossa entrevista, fica então essa recomendação. Percebeu alguma coisa diferente, aquilo ali que está fora do habitual, procura o médico. Pois é, procure o médico, principalmente se você convive com pessoas de grupo de risco, pessoas mais idosas, portadores de comorbidade, você trabalha em alguma área que você lida com pessoas, você começou a apresentar alterações dermatológicas inexplicáveis, uma coceira, eu estou com uma urticária, eu estou com uma reação alérgica, procure seu dermatologista, ele vai saber analisar no seu contexto e vai saber lhe orientar melhor com relação a isso. Ok, doutora Laura, muito obrigada pelas informações e pela sua participação aqui no Viva Mais. Ok, foi um prazer estar aqui.